Em E aí, como é casa. que foi o finde? Ah, Tá me ouvindo? tô, só que veio uma mensagem que tu tá gravando e fazendo anotações, né? Só porque veio uma Ah, é, sim, mensagem. sim. Sempre que eu Ah, faço uma reunião, eu gravo. Isso aí já é meio que tá. padrão. Então tá. Tudo certo, tudo tranquilo. À É, espera do carnaval. sim. O que que vocês vão fazer no carnaval esse ano? Ah, a gente vai pra Serra. A gente vai sábado e voltamos terça. Vocês são do time que escapa, escapule. É, isso. É, eu, por muitos anos fui assim, né? Eu achava um pouco demais assim o carnaval. Mas, guria, depois que eu descobri o bloco de carnaval de rua, que é de umas amigas, assim, que é super divertido, é de dia, a Uhum, mulher vai, adora também. Até o Lê agora tá tocando nesse bloco. uhum. E me reacendeu assim o carnaval, sabe? Aquele carnaval divertido, né? Que não é Aham. aquela Coisa bagunça pesada. Energia pesada. pesada. É muito leve, ninguém tá bêbado, todo mundo ali numa boa, sabe? Todo mundo leva Uhum. seus filhos, é muito legal mesmo. Ai, que bacana, guria. Na verdade, o André que é mais anti, assim, carnaval. Eu Aham. até essas, assim, acho que eu gostaria também. Uhum. Essas de mais com criança, assim, acho que seria legal também. Sim. É, e dependendo de onde tu tá também, eu acho que vocês já estão dentro do condomínio e não estão morando aí. Não, não, a gente nem construiu ainda. Ah, tá, mas vocês estão morando aqui no Panorâmico? Aham, é, aqui É, pertinho. aqui é tranquilo, né, guria? Um É, bairro muito que a gente nem tranquilo. sente, né? Agora, é claro, se tu tá num bairro assim que já é aquela galera, Hum, trânsito, nananã, aí hum. também fica um pouco mais chato. Não, aqui nós ficamos na paz, né? Uhum, muito, muito Que bom, que é maravilhoso, maravilhoso. é verdade. E aí, minha querida, me conta o que que te atraiu até aqui, né? Como que eu posso te ajudar? Se você, o que que você quer saber? Enfim, vamos conversar um pouquinho. Pois é, na verdade eu vi ali, tu me mandou o formulário, eu vi que tem mais ou menos algumas coisas a ver com o que eu gosto, assim, né? Com bem-estar, saúde e bem-estar, né? Isso. Aí eu resolvi preencher o formulário, né? E dar continuidade, me perdi um pouco, porque eu me atrapalhei, não consegui preencher, depois tu me mandou mensagem, e aí vou preencher rápido e vi que era rapidinho, daí foi tranquilo. Uhum. E aí, né, Grazi, eu tô sempre buscando coisas para agregar, né? Para Uhum. aprender, para agregar. Eu sou uma pessoa que sou super aberta a aprender coisas novas, a descobrir novos caminhos para prevenção de coisas, para bem-estar, saúde. Então, eu tô sempre, a minha área também é essa, né? Uhum. Numa linha mais energética e vibracional, mas visando isso, né? Sim, Prevenção, saúde e bem-estar. Então foi exato. isso que me atraiu, assim, para ver o que que a gente, né, o que que eu posso aprender mais, o que que a gente pode compartilhar, enfim. Uhum, perfeito. E hoje tem algo assim na vida da Carol ou é mais o interesse profissional mesmo, só para eu entender? Não, é mais para mim mesmo, porque na verdade eu faço tudo para mim, para depois transformar no profissional. Eu Uhum, testo tudo em mim, então é uma coisa muito mais para mim mesmo, e uhum, depois, né, depois eu posso levar isso para o profissional, mas uhum. hoje, agora, é para mim, né? Tá, perfeito. E aí, na tua vida pessoal, o que que você sente assim que está indo muito bem e outros pontos que você sente que poderiam melhorar? Me traz um pouquinho esse panorama geral, assim. Se tem algum ponto que você observa? Assim, Grazi, eu tenho uma vida bem. Eu sou grata por aquilo que eu tenho, pelas coisas que eu faço. Meu trabalho é o meu propósito de vida, né? Eu tenho Uhum. prazer em trabalhar. Sim, isso é maravilhoso. Hoje, atualmente, o que que acontece? Eu tenho pouco tempo para mim. Uhum, Porque em função da casa, da Elisa, do meu trabalho, e aí eu uhum. acabo tendo pouco tempo para mim e mesmo assim fico sobrecarregada, Uhum, né? Então eu queria ter um pouco mais de tempo para mim, uhum, fazer as minhas coisas, né, para cuidar um pouco mais da minha saúde, enfim, né, uhum, fazer mais exercício e tal. uhum.
conseguir, né, ter um bem-estar melhor no dia a dia em função disso, né? É difícil, Uhum. já tentei várias vezes, mas a questão é de gerenciamento de tempo, e eu sou super Exato. organizada, e Uhum. eu já tô assim, né? Eu sou uma pessoa que não procrastino, não tenho preguiça de fazer nada, eu sou super ativa, então eu já tento fazer, né, a organização para que dê o mais certo possível, e dá. Só que eu Uhum. acabo ficando um pouco sobrecarregada e às vezes isso me gera um pouco de estresse, Uhum. um pouco de ansiedade que vira estresse por ter aquela sensação de precisar dar conta e não sabe se vai conseguir, sabe? Uhum. Que idade tu tá, Carol? 46. Tá. Carol, isso que você está me trazendo é um panorama bem conhecido, assim, né? Especialmente dessa fase da vida. E uma coisa que eu gosto de trazer é que, à medida que a gente vai amadurecendo, então, não necessariamente isso tem a ver com o número de anos, mas sim com esse amadurecimento interno mesmo, a gente vai percebendo uma coisa muito importante. O tempo, ele é o bem mais precioso. E saber geri-lo não Uhum, é nada fácil, mas é a sabedoria mais preciosa também. uhum, Então, aí a gente entra em algumas questões, né? Porque o tempo, ele é, entre aspas, limitado, porque o tempo é um conceito filosófico e quântico, né? Então, é uma coisa que a uhum, gente tenta definir. Mas ele é limitado, se a gente for pensar no tempo de um dia, no tempo de uma semana, que são os espaços de tempo onde a gente vai organizando as coisas do nosso dia, as nossas escolhas, uhum, né? E aí a gente chega nesse ponto. Tempo e escolhas são parceiros ou inimigos, uhum, né? Porque talvez eu tenha muitas escolhas que eu não consigo encaixar no meu tempo, e aí eu começo a entender que eu preciso me tornar muito boa em fazer escolhas. E isso é desafiador quando a gente é mãe, quando a gente é empresária, autônoma, né? A gente tem uhum, família e a gente tem N coisas que estão ao nosso entorno e que são direta ou indiretamente nossa responsabilidade. E aí a gente entra num ponto que eu chamo de conseguir elencar com muito autoconhecimento quais são os pontos essenciais da nossa vida. uhum, Isso é desafiador, porque a natureza da mulher moderna, e eu trabalho agora só com mulheres, então eu vejo isso, assim, é um padrão muito inegável, assim, é de que eu dei conta a minha vida toda. Eu dei conta de tudo, eu cuidei de tudo, eu conseguia, e como é que agora eu não consigo mais? É que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente não vai mais querendo viver naquele lugar que dá conta de tudo, porque dar conta de tudo é exaustivo. uhum, É um pouco isso que você está me trazendo. Então, não é uhum, sobre dar conta de tudo, mas sobre dar conta do que é essencial. E aí a gente entra nesse ponto de entender o que é essencial. E isso uhum, é uma busca de autoconhecimento mesmo, e faz parte do meu trabalho hoje uhum, olhar para isso, né? Porque tudo parte desse lugar. Eu só uhum, posso cuidar de mim se houver espaço para me cuidar. Para uhum, ver esse espaço para me cuidar, eu preciso realmente eleger o que vai ficar na minha vida e o que não vai ficar, o que vai ficar sob minha responsabilidade, o que não vai ficar sob minha responsabilidade, eu vou ter que delegar. E outras coisas eu simplesmente vou abrir mão. E isso faz parte desse processo de amadurecimento, sabe? E é isso que eu vejo que as mulheres dessa faixa etária, depois dos 40, começam a perceber, e eu chamo isso de despertar para si. Porque até uhum, então a gente meio que se ignorava e estava tudo bem. A gente só queria dar uhum, conta de tudo. E agora não. Agora a gente quer dar conta da gente, porque a gente já entendeu que isso vem antes de tudo. Para cuidar da tua filha, tu tem que estar bem. Para estar bem com teu marido, tu tem que estar bem. Para tu ser uma uhum, boa profissional, tu tem que estar bem. Então, primeiro você, né? uhum. Então, trazendo isso, assim, eu queria que tu me trouxesse, assim, mais especificamente se tem algum ponto, além dessa ansiedade e dessa
desse estresse que você relatou, se tem algum ponto no teu dia a dia que você gostaria de trazer. Na verdade, como eu te falei, eu controlo bem a ansiedade, eu tenho, né, um controle sobre as minhas emoções, assim, bom, até porque eu preciso estar bem por causa do meu trabalho eu faço, né, uma vez por mês eu alinho todo o meu campo para realmente poder energeticamente estar bem, então eu consigo me manter bem, né, só em função dessas demandas, acaba que, tipo, eu não me considero uma pessoa ansiosa, para te ter uma ideia. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Se tu olhar o meu dia a dia, me acompanhar assim no meu dia a dia, tu vai dizer, não, ela não é ansiosa mesmo. Mas essas coisas, essas demandas do dia a dia, às vezes me trazem ansiedade, no sentido de será que eu vou conseguir? Por quê? Porque eu não tenho ninguém. Eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, 3 vezes na semana, mas ela não me ajuda com a questão da comida. Eu gosto muito de almoçar, de fazer as refeições em casa, por causa que eu sei o que eu estou botando dentro da minha comida, eu sei os produtos que eu estou usando, enfim, eu tento me alimentar com produtos orgânicos, alimentar minha família, né? Comprar produtos de melhor qualidade. Por mais que a gente não sabe exatamente qualidade, tu tenta, né, buscar coisas menos piores, vamos dizer assim. Então, eu acabo... A cozinha é uma coisa que eu tenho muita paixão pela cozinha, mas ao mesmo tempo ela me dá um trabalho É um tempo enorme. um É uma tempo enorme, dedicação. porque é o preparo, é o momento de fazer, é a refeição e depois todo o organizar depois, né? É a Então, às lista vezes, de compras, o comprar, o trazer para casa, o higienizar, o guardar, o administrar, o cortar, o preparar, né? isso aí. Isso é uma coisa que eu gosto, eu sempre gostei. Só que é mais uma coisa, e é uma coisa que gasta muito tempo, né? Que a gente tem, né? É um tempo que é grande, né? Se tu pensar no teu dia, almoço, janta, enfim. Então, assim, a ansiedade, eu de vez em quando eu fico mais ansiosa, porque eu tenho essa demanda e tem dias que o meu trabalho me demanda muito mais do que outros, daí me gera essa sensação, assim. Porque como eu trabalho com essa questão mais de contato pessoal, com o bem-estar das pessoas, tem muita gente que eu atendo que é pessoas doentes, né? Sim, uma Pessoas que carga têm... pesada, né? A pessoa que está com alguma fragilidade, descobrir um diagnóstico de uma doença grave, e aí, às vezes, as pessoas me chamam, precisam de um atendimento mais urgente, eu acabo fazendo, e eu faço por amor, né? Claro. Não é uma coisa assim, ai, que saco, vou ter que, né, fazer isso agora. Não, eu faço com o maior prazer, às vezes eu atendo sábado, domingo, de noite, eu tô aberta para isso, sabe? Eu tenho... Eu canalizei isso e eu tenho uma conexão, uma missão, vamos dizer assim, e é muito prazeroso para mim, sabe? Então acaba que fica meio, às vezes, difícil realmente de lidar com tudo, né? No dia a dia. Eu te Então entendo é isso. perfeitamente. Aí eu acabo, às vezes eu fico também um pouco mais... E uma coisa que eu tenho desde sempre, Grazi, que eu acho que é um pouco do meu perfil, porque eu já fiz análise com um profissional que me deu um floral para tomar, para ser aqueles coisas de homeopatia de base, essas coisas assim, sabe? Mas eu tenho uma coisa de um perfil meio explosivo, assim, que eu vou segurando, 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 e daqui a pouco parece que vem uma bomba, assim, não consigo mais controlar. Isso aí é uma das coisas que mais me incomoda atualmente, sabe? Por um lado, sim, e por outro, não, porque quando eu explodo, me alivia, e aí, tipo, deu, agora eu tô bem de novo. Né? Porque normalmente quando a gente explode, a gente descobre por que explodiu, não é assim?
Quando tu explode é que tu revisa o que te trouxe naquele lugar. Você vê assim, não, putz, mas eu exagerei aqui, eu estava segurando essa ponta aqui, isso aqui estava demais para mim, então, putz, agora não era a saída que eu gostaria, mas pelo menos eu estou enxergando agora que realmente estava demais, né? A pressão interna estava grande. Isso aí. Muito bem, Carol. Eu entendo perfeitamente isso tudo que tu está me trazendo. Faz bastante parte do meu trabalho, do meu dia a dia de trabalho. É muito gostoso também para mim olhar para esse contexto, né? Porque quando a gente fala de hábitos, a gente fala de dia a dia, a gente fala de contexto, a gente fala de escolhas, a gente fala de gestão. É muito integral essa visão, né? E eu também, para mim, é um grande chamado esse meu trabalho, e eu também canalizei a minha metodologia depois que a Maria Paula nasceu, no puerpério ali, eu escrevi 2 cadernos de... Sabe aquele caderno? Quando a gente estava no 2º grau, eu escrevi 2. Com toda uma metodologia que eu fui trazendo de toda a minha história, de tudo que eu fiz na minha vida até hoje, de todos os estudos que eu fiz, trazendo uma visão de como trazer equilíbrio para o dia a dia de uma pessoa moderna. Porque o equilíbrio, quando a gente vivia na natureza, ele era gerido pelo ciclo da natureza. Não tinha muita escolha, era isso, ponto final. Mas à medida que a gente foi digamos assim, construindo essa realidade moderna, que foi uma construção, né? Seja ela consciente ou não, mas inserido nesse contexto moderno, a gente é atravessado por trilhões de coisas, e cada vez numa velocidade maior. Se a nossa capacidade de fazer escolhas não estiver muito afiada e alinhada com o nosso centro, a gente vive vidas genéricas. E lotadas de coisas para fazer, e isso nunca vai ter fim. Nunca. Exato. Então, assim, a gente tem que saber muito bem as escolhas que a gente está fazendo com o nosso tempo. E esse é o cerne do meu trabalho, né? Então, o que eu vejo, olhando para ti, vou trazer e a gente vai fazendo uma troca, você vai me dizendo o sentido, né? O que eu vejo, Carol, é que é uma coisa realmente desafiadora, tá? Mas muitas vezes a gente tem que mensurar o que a gente faz. Literalmente mensurar. Então, eu preciso colocar assim, esse X horas aqui da minha semana é para trabalhar com o que eu amo, mas me consome energia. E a minha energia também não é infinita, assim como o tempo. Então, eu também preciso geri-la. Eu faço com amor, é a minha missão, me dá prazer, tudo isso, mas consome a minha energia e o meu tempo. Então, esse X espaço de tempo vem para o meu trabalho. Esse X espaço de tempo vem para cozinhar. Isso envolve todas as muitas etapas que cozinhar em casa envolve. Isso tudo a gente vê, tá? A gente olha. Um gestor financeiro, assim, quando a gente começa a entrar no nosso da nossa vida financeira, porque é quando a gente vai tomando consciência disso que muitas vezes, quase sempre, a gente percebe que a gente estava querendo socar coisa e não tinha mais espaço. E aí, o que acontece? Nesse espaço de tempo também é o nosso espaço de vitalidade. E aí eu estou consumindo a minha vitalidade, eu estou gastando mais do que eu tenho. E aí começa a virar um buraco que não é financeiro, mas é um buraco energético. E essa normalmente é a causa dessa explosão, desse comportamento explosivo, desse estresse que às vezes parece que não é que eu seja uma pessoa ansiosa ou que a ansiedade me consuma e eu preciso tomar remédio para isso. Não é nesse nível que eu estou falando. É mais sutil, só que incomoda. O teu corpo e o corpo da mulher depois dos 40 anos, ele é muito mais categórico, ele não deixa passar, ele te avisa. E ele te avisa, mas porque é o jeito que ele consegue se comunicar com você, né? Então, aquela sensação, aquela leve pressão no peito, aquela leve pressão no estômago, aquela leve pressão na garganta, né?
aquela leve tensão nos meus ombros, o meu corpo que já está um pouco mais tenso do que eu gostaria, né? Então, esses leves sinais estão mostrando que tem algo que está demais. Então, tem um consumo que está maior do que a oferta. E a oferta, veja bem, ela, por mais que a gente cuide da nossa energia física, emocional, mental e espiritual, e isso é maravilhoso, tá? Ela é finita. Então, ela precisa ser gerida, sabe? Porque é energia vital, né? Não é uma energia Exato, vital que gasta, né? Que gasta gasta. energia. Então, assim, não é que você tá, quando você está fazendo o seu trabalho, você está gastando no sentido negativo. Não, você está direcionando, né? Então, eu tenho um copo de energia vital, eu estou direcionando para o meu trabalho, eu estou direcionando para a alimentação minha e da minha família, eu estou direcionando para minha realização pessoal, ou para o cuidado do meu corpo, ou para o meu equilíbrio espiritual, mas eu vou direcionando e chega no final de um dia, que eu gosto muito de falar sobre um dia, porque é muito, como é que a gente diz? Didático para nossa mente compreender. Quando eu olho para um dia, às vezes um tempo maior, é muita coisa que cabe dentro. Num dia é mais assim concreto. Então a gente vai esvaziando isso. E aí a gente tem que tomar consciência do quanto eu tenho e o quanto eu estou direcionando, ponto número 1, o quanto eu tenho e para onde eu estou direcionando. Que às vezes tem lugares que eu poderia não direcionar, que outra pessoa poderia fazer, que eu poderia dividir com alguém. Enfim, daí tem N estratégias que realmente preciso olhar. Esse é um dos vieses do meu trabalho, tá? Que É mais? engraçado, Grazi, porque assim, ó, eu tenho técnica para medir energia vital, medir frequência vibracional, que é o meu trabalho, né? E eu, de vez em quando, eu meço a minha energia vital eu não fico medindo toda hora, mas eu meço de vez em quando, em diferentes horários do dia. Até porque eu não me sinto nunca exausta. Eu sou uma pessoa que eu não me sinto cansada. Aham. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia para fazer as coisas que eu faço. Eu não me sinto cansada. Eu durmo cedo, claro, eu durmo tipo 10 horas no máximo eu tô dormindo. 9h30 é o horário que eu gosto de dormir. cinco e Aham. meia eu acordo todos os dias, porque eu começo a atender às 6 horas da manhã, né? Então eu atendo todos os dias às 6 e às 7 da manhã. E eu não chego no final do dia que nem aquelas pessoas que estão se arrastando, sabe? Eu fico bem até a hora de dormir, eu fico bem. Tanto é que se eu tenho coisas para resolver, eu prefiro resolver antes de dormir tranquila, para acordar, porque eu sei que de manhã já vai ter mais outras demandas no meu telefone que eu vou precisar resolver. Aí eu prefiro, tipo, eu vou. Agora tá tudo em paz, Elisa dormiu, 9 horas eu vou ali, boto tudo em ordem. E agora eu vou dormir, mas eu não sou aquela pessoa, ninguém nunca me vê assim me arrastando, reclamando de cansaço. Eu fico bem assim, se tiver alguma coisa depois do horário que eu já vou dormir, que tem visita e resolve fazer alguma coisa, eu fico bem, eu faço e fico bem, não fico aquela pessoa meio, tô aqui, mas não tô, sabe? Mas isso é justamente por esse ponto que eu te falei, porque você já tem, em primeiro lugar, consciência, que é da onde tudo parte, e uma rotina de autocuidado Uhum, dessas camadas do teu ser, né? E o uhum, meu trabalho, cada vez mais, Carol, ele tem ido, ele está atraindo pessoas que precisam de, entre aspas, tá? Porque quando eu falo pequeno, na prática não é pequeno, porque o efeito é grande, mas são uhum, pequenos ajustes. Então não é aquela pessoa que está no caos. A uhum, pessoa que está no caos, eu vou conseguir ajudá-la. Só que a minha energia já não está mais podendo ir para essa pessoa, porque ela me demanda gigantemente. uhum, Então, até por isso, agora em março, eu vou lançar um programa que se chama Vitalidade Real, que é justamente para tirar a pessoa do caos e botar ela no eixo,
para que depois eu consiga me aproximar dela, entende? Porque eu percebo que eu consigo atuar de forma muito potente para mulheres que precisam de ajustes precisos. Essa é a palavra, não é nem pequeno, é preciso, porque às vezes tu olha e parece tudo muito bem, mas tem 3 parafusos que estão meio frouxo e um está faltando. E aí tu vai lá no lugar certo e pronto, a coisa começa a fluir. E aí não é que você... a questão não é nem sentir a falta de energia, mas tu tá sentindo sintomas de sobrecarga. Isso, é isso, né? Isso que a mente fica muito, né? A mente fica muito acelerada de uma certa forma, porque tu tá pensando na logística de tudo dar certo. E dá certo, né? Só que paga um preço para isso. Exato. Então hoje eu estou nessa questão, assim, né? De estar... Eu tenho várias ajudas, não posso... Eu só agradeço por isso, tenho ajudas maravilhosas, né? Tem uma pessoa que vem aqui 3 vezes na semana, tem uma babá que cuida da Elisa de terças e quintas para eu conseguir fazer um pouco mais de coisa. Mas mesmo assim, né? O André agora está trabalhando em casa esse semestre, mas todo segundo semestre do ano ele trabalha, ele vai para Floripa todos os dias, então ele passa o dia inteiro fora, ele sai de casa de manhã, então eu não tenho ajuda para nada, leva e busca a Elisa em tudo que é coisa, faço toda a coisa da casa, faço toda a coisa do meu trabalho, faço, né, faz as coisas que eu tenho para fazer, que eu me proponho a fazer pelo menos o mínimo, né, que é me alimentar bem, fazer um pouco de exercício, mas tem dias que realmente pega, assim. Não são todos, mas alguns são mais, né, intensos, assim, nesse sentido. E a grande vantagem desse trabalho, tá, é que ele é um bem no sentido de que ele é algo que você vai construir, que vai ser seu. Porque tem uma frase que eu acho muito boa, que ela diz assim: depois que você viu, não dá para desver. Isso é muito bom, às vezes. Porque tem certas coisas do nosso dia a dia que a gente, sozinha, ali, no automático, coisa acontecendo no dia, sabe? Você está tão dentro que você não consegue mesmo ver, sabe? Só alguém vindo de fora e te olhando, né, olhando junto contigo, é que vai realmente conseguir identificar, né? Então, e uma vez visto aquilo, você vai fazer os pequenos ajustes, tomar as medidas necessárias, e aquilo vai estar na tua vida vai passar a funcionar nesse novo formato, a partir dessa nova perspectiva, sabe? E aí é isso, é o que eu digo, assim, né? Você estava aqui, aí você subiu um degrau, a sua vida vai ser daqui para cima agora. Novos ajustes virão, porque é a melhoria contínua, isso faz parte da vida, é o que nos mantém vivos, né? A gente nunca chega lá, mas vai ser de um novo patamar, de um lugar onde, com certeza, você construiu esse lugar onde você tem vitalidade, se sente bem hoje, e agora você vai para um patamar onde você começa a perceber antes, quando a pressão começa a aumentar. Ela não chega no ponto de ficou demais, né? E flow, né? Enfim, então, Carol, dúvidas? O que tu gostaria de saber? Me faça perguntas. Eu quero que você, assim, tire... enfim, a gente está aqui justamente para te conhecer, então, bora perguntar, bora conversar mais. Na verdade, como é que é o teu acompanhamento, Grazi? Deixa eu entender direitinho como é que funciona, assim. Então, hoje eu tenho 3 formatos, tá? Tem o curso, que vai ser lançado em março, que eu não acredito que seja para o teu perfil, como eu te falei, né? Ele é pessoas que realmente estão querendo começar essa trajetória de autocuidado. Então, é um estágio de consciência anterior. Tem a mentoria individual, que eu acredito que hoje é o que mais se alinha com você, porque você tem necessidades específicas, ou seja, você tem aqueles ajustes bem precisos que precisam ser feitos. 100% individualizados para você.
E tem a mentoria em grupo, que é muito maravilhosa, que é um acompanhamento que também eu faço com um grupo de mulheres, e a gente vai tecendo um ciclo. A gente vai tecendo um ciclo onde a gente passa por todas as pequenas escolhas do nosso dia a dia, 2 a 2 a cada encontro, a gente olha para 2 pequenos pontos do nosso dia a dia, e a gente olha para o ponto de vista prático, ou seja, o que eu preciso fazer essa semana, então são sempre 2 pequenas ações para serem implementadas, e do ponto de vista profundo, quais são as crenças e padrões, que me impediam ou que me impedem de estar nesse lugar que faz essas escolhas, digamos assim, não exatamente aquelas, né? Mas que me impede de fazer as melhores escolhas para mim. Então, a gente sempre trabalha nessas 2 camadas, a camada prática, o que precisa ser feito na prática, e a camada profunda, crenças e padrões que eu preciso ressignificar dentro de mim, para que então eu faça essas escolhas. Eu não sei se faz sentido para ti, mas sim, com certeza, claro. Né? Para mim é um pouco difícil, porque essa questão assim das prioridades eu já avaliei, já reavaliei, já fiz escolhas, e continuo, né, com essa sobrecarga sem saber o que eu poderia deixar de lado, porque me parece que não tem nada. Eu já tentei, avaliei, reavaliei, porque hoje, atualmente, a minha vida ela é muito ativa em vários pontos, e eu gosto disso, na verdade, para ser bem sincera, eu gosto disso, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de ver televisão, por exemplo, sentar para ver uma televisão, assim, não é uma coisa, eu prefiro estudar, prefiro ler, pesquisar sobre as coisas que me interessam, sabe? Não é uma coisa assim que eu gosto muito. Exercício me faz muito bem, né? Então eu procuro sempre, né? Tu me vê na praia caminhando, sempre que eu posso eu vou caminhar. Sim, eu sou do teu time. Se eu posso, eu vou caminhar. Bote o pé na areia e volte, mas assim, exatamente. Então isso me faz bem, porque me recarrega as energias, eu olhar para o mar, olhar para o horizonte, botar o pé na areia, molhar o pé na água, tomar um banho de mar. Isso aí para mim é uma coisa que eu preciso, né? Isso está dentro da minha lista de prioridades, né? Mas fora isso, no meu ritmo, assim, essa questão do meu trabalho, tu tem razão em dizer, ó, eu vou reservar X horas para o meu trabalho. E isso é uma coisa que eu acabo, sabe, deixando meio que vulnerável, vamos dizer assim. Sim. E aí acabo que eu me dedico por amor a mais, de repente, que eu deveria, não sei. Na verdade, assim, não é nem sobre deveria, assim, é uma questão de balancete, sabe? Balancete do financeiro? Sim. O balancete, ele precisa fechar no final do dia. Isso que a gente esqueceu, essa é a grande sabedoria que nós precisamos recuperar na era moderna. A gente acha que Highlander, né? Tipo, infinito. E eu brinco com isso, Carol, porque isso é todo mundo, não é você, entendeu? Isso é tão enraizado na nossa sociedade moderna que eu nem tô falando de você, eu tô falando de um padrão como sociedade mesmo. Então, a gente precisa ir resgatando isso, essa consciência desse um dia, dessa quantidade de energia vital, e por mais que ela seja muita, ela precisa ser bem direcionada, porque isso faz a diferença do que me nutre, o que me desgasta, o que eu faço por obrigação, o que realmente é uma responsabilidade minha. Enfim, tem muitas camadas aí. E eu me perdi do meu raciocínio, mas o que eu queria te dizer é que, olhando de dentro, a gente sempre tem essa sensação, tá? Comigo mesma, eu como mentora,
muitas vezes eu preciso parar e usar a minha própria metodologia para a minha vida, porque se eu simplesmente olhar da visão da minha sacada, que nem eu digo, não enxergo nada. Eu acho que tá tudo. A gente é refém da gente mesmo, né? Exatamente. Então. Eu também, com as minhas questões energéticas, também é bem assim. Por isso que eu contrato as pessoas, mas tu não consegue fazer para ti, não, mas eu não quero fazer para mim, eu quero receber de outra pessoa. Porque eu já faço para os outros, eu não quero ter mais esse compromisso de fazer para mim. Eu quero também ter um momento de relaxamento e poder receber nesse momento que eu tô, né? Como cliente, não como terapeuta, né? Eu não sou terapeuta de mim mesmo, né? A gente até sabe, a gente consegue ter consciência, mas na hora de receber isso, é bom também receber do outro, né? Com certeza. E hoje mesmo eu estava numa das mentorias falando sobre isso, né? O grande equilíbrio da vida é esse dar e receber, né? E isso traz muito equilíbrio para a nossa vida e ele está intrínseco em absolutamente todas as decisões do nosso dia a dia, todas as decisões e ações. E aí entra, né? A gente olha, pensando nessa energia que escoa, né? A gente vai olhando o que verdadeiramente nutre a Carol. Porque também tem isso, tem coisas que a gente faz e a gente gosta muito, mas tem coisas que são tesouros da nossa alma, que são só da Carol. Tipo, só no baú de tesouros da Carol tem uma necessidade que muitas vezes está escondida, está enterrada, está esquecida. Às vezes a gente tem que ir lá na infância resgatar, relembrar e trazer para o presente. Porque, por exemplo, para mim, tá? Tu deve saber que eu danço, né? Tu já, inclusive, assistiu, né? A dança, para mim, ela é esse tesouro. Se eu tiro a dança, eu amo o meu trabalho, eu amo ser mãe da Maria Flor, eu amo morar em Garopaba, mas eu tiro a dança e a paleta de cores da minha vida muda. Entendeu? Porque a dança é um elemento muito precioso da minha jornada. E ela é minha terapia, ela é o meu realinhamento energético, ela é a recarregador das baterias, tudo que tu pode imaginar, a dança é para mim. Por quê? Porque ela é muito da minha alma. E resgatar isso também é muito importante. E agora... Isso é legal. Oi? Isso é muito legal, Agora tu tá saindo de uma fase o nome da tua filha? Elisa. Tu tá saindo de uma fase da vida da Elisa que vai começar, tu vai perceber, assim, ela fez quanto agora? 4. Exatamente. Dos 4 para os 5, uma grande mudança de como é que a gente pode, de elo energético, vamos usar essa palavra, começa a acontecer do filho para a mãe. Tu que tem essa percepção, tu vai perceber isso muito nitidamente, assim. Aquela energia que eles demandam muitíssimo até os 4 anos, começa devagarinho, e a gente até sente, e dá até um ruim, porque, tipo, ela começa a se interessar mais pelas amigas, e tu já não é mais aquela coisa tão maravilhosa da vida dela, e é meio estranho até. Só que isso vai começando a te deixar o teu copo de vitalidade com uma reservinha. Obrigada, exatamente. Porque tinha um dos canudinhos ali que a demanda era muito direto. Ai, guria, realmente, agora tu falou tudo, assim, assim que eu me sinto. E é isso. É isso. Né? Tem certos ciclos e fases da nossa vida que quanto antes a gente entende, antes a gente se cobra, menos a gente se cobra, desculpa, e mais a gente aceita, tá? Esse é o meu momento e é essa reserva de energia que eu tenho para o resto, porque isso aqui está me demandando muito. Ponto final. Isso aí, eu tenho um outro perfil de autocobrança bem forte. Assim, normal. Para todos as áreas da minha vida, assim, eu tenho. Normal, isso a gente também olha, tá? Porque isso é fundamental, isso aí tá nos nossos padrões e sistemas de crenças. Isso a gente vai suavizando de forma muito
natural. Sutil e natural. Exatamente. Vai acontecendo no processo, sabe? É bem bonito. Uhum. Eu estava te falando... lembrei. Então, eu estava te falando. E aí, tem a mentoria individual, tem a mentoria em grupo, que são os 2 estágios intermediários. E depois, quem passou pelo processo da mentoria comigo tem um 3º estágio. Então, tem o Vitalidade Real, que é o programa que vai ser lançado, tem a mentoria da Mulher Desperta, que é justamente esse ciclo de despertar para si. Então, são esses ajustes que a gente vai fazer para que sobre mais energia para ela e, consequentemente, isso traga mais equilíbrio para a vida dela. Essa é a jornada. E depois tem a jornada da mulher íntegra, que daí a gente entra, que é o 3º estágio, a gente entra num lugar mesmo de aprofundamento, onde a gente já entra bem mais em camadas profundas do inconsciente, do subconsciente e dos corpos energéticos. Aí a gente traz muitas coisas assim de bioenergética, meditação, respiração, a gente entra em camadas, a gente já está com o corpo físico e a estrutura do dia a dia muito bem assentadas, então a estrutura da vida está muito azeitada para cada uma, não de uma forma padrão, e aí dali para cima a gente começa a edificar, tá? E eu acredito que, nesse momento, o mais indicado para ti é realmente uma mentoria individual, tá? O que você sente? Eu acho que sim, porque essa questão de meditação, nossa, eu sou viciada em meditação. Agora, eu não consigo meditar tanto quanto eu meditava, mas eu passei uns 3 anos meditando 45 minutos por dia e tinha dificuldade de sair do estado de meditação. E é uma coisa, viciante para mim, é uma coisa que me traz muito bem-estar. E hoje é outra coisa que eu não estou conseguindo fazer como eu gostaria. Porque eu consigo manter as práticas que eu ensino, mas a meditação eu queria muito mais, entendeu? Porque eu ensino, eu digo para as pessoas para pelo menos tentar 5 minutos, vai aumentando um pouquinho, né? Essa questão da meditação. E eu tenho necessidade de mais meditação. Quando eu estava grávida da Elisa, eu meditei a gestação inteirinha, um período. Eu sabia, eu já tinha noção de que chegou meus 45 minutos, eu tinha consciência disso, mas eu estava eu estava em outra dimensão, tipo, sabe? Sim, não era nem pelo tempo do relógio. Isso. E isso aí está me fazendo falta também. Isso aí está me fazendo muita falta. Entende agora o percurso? Porque não adianta, cara. A vida prática, ela precisa estar azeitada. Porque senão a gente não consegue edificar as coisas mais... Porque, tipo assim, tava tudo redondinho. Daí a Elisa nasceu, eu tive que canalizar minha energia para outro lugar. Comecei a deixar de lado as coisas que realmente... Essa coisa de meditação, agora tô falando de meditação, é uma coisa que eu tenho uma necessidade muito grande de voltar a meditar. O tempo que eu meditava. E eu tenho muita facilidade, porque se eu pegar agora, ficar aqui, me concentrar, eu treinei muito para conseguir meditar. Fiquei 1 ano e meio estudando sobre meditação para aprender a meditar como eu meditava. Mas é uma coisa do interno também, e persistência, né? Porque meditar é uma coisa extremamente simples, mas é muito difícil, né? Muito desafiadora. Muito desafiadora. Muito simples. Fica ali, fecha os olhos, não sei o quê. Que barbada, vai fazer para te ver como é que é. Exatamente. Aí, eu queria muito, eu tinha isso no meu interno, que eu precisava disso, e eu realmente me beneficiei muito com meditação, me conectei com o meu propósito de vida, comecei a enxergar as coisas, né, de outra forma, foi muito, muito legal. E atualmente é uma coisa que me faz muita falta. Por quê? Porque eu gosto de meditar de manhã cedo. Eu gosto de meditar às 6 da manhã, no horário que eu começo a atender a primeira pessoa, é o horário que eu gosto de meditar.
Uhum, às 6 da manhã, das 6 até às 6h30, se fosse meia hora, já me, né? Só que é o uhum, meu horário mais concorrido que tem, é o das 6 da manhã. Por quê? Porque a pessoa pode estar em casa dormindo, né? uhum. Ah, ela não está presente, entendi. Não, eu faço tudo à distância, eu faço por Ah, entrelaçamento para ela é quântico. super confortável, sim. Eu faço por entrelaçamento quântico. E eu comecei a botar esse horário disponível na minha rotina por causa da Elisa. Quando a Elisa nasceu, eu atendia só em horário comercial. Só Uhum, que quando a Elisa nasceu, ela nasceu em novembro, eu ia ficar até abril de uhum, licença. uhum, Só que em janeiro as pessoas começaram a pedir, eu comecei a indicar uma outra colega, as pessoas não gostaram muito e começaram a me chamar, me chamar, me chamar. E eu já estava afim de voltar a trabalhar, sabe? Tu fica naquela coisa de estar só ali, naquela coisa do bebê, que é maravilhoso, mas também sim, tu nossa, tem é vontade demanda. de. Nossa, é muito Tu demanda. tem vontade de também fazer Fazer outras outras coisas, coisas, né? com certeza. A gente sente E falta da gente mesma, né? isso, exatamente. Daí eu comecei a dizer, não, eu vou começar a atender de manhã cedo. E agora, guria, eu não consigo mais voltar. É, Carol, eu enxergo claramente uma coisa, vê se tu concorda comigo, tá? Tu tá numa fase de transição de ciclo da tua vida que tem a ver com o ciclo da tua filha. Uhum, Então, existia a Carol que decidiu ter um filho e engravidou. Aí o filho chegou e a gente sabe que quando ele chega as coisas são completamente diferentes do que a gente uhum, imaginou. Vocês se adaptaram a essa nova realidade, fizeram uma série de adaptações na vida de vocês, só que é bem exatamente nessa fase que eu também senti com a Maria Flor, dos 4 para os 5, que a gente começa a já poder fazer novos ajustes, porque aquela demanda inicial já não existe mais, ela já é uhum, totalmente diferente. E demora, porque a gente ajustou a vida inteira, a gente ajustou a uhum, hora que a gente escovava o dente, e se a gente uhum, escovava, né? Então, realmente está precisando ter um olhar atencioso sobre essa rotina e fazer escolhas que sejam ajustadas de forma mais coerente, e coerência, acho que é a palavra desse teu uhum, momento, com a tua demanda atual, que vai começar a mudar. Tu vai ver que não é nem tão gradativamente assim. Eu achei rápida a mudança. uhum, Essa para mim foi, nossa, meu Deus, tá sobrando tempo, tá sobrando energia, tá sobrando clareza, tá sobrando foco, tá sobrando energia, né? uhum, Então a gente tá precisando realinhar aí essas escolhas do dia a dia. Faz sentido isso para ti? uhum, com certeza. Mais alguma dúvida? Não, era só isso mesmo. Então, eu vou te passar valores, tá? Que eu imagino que é o que Uhum, seja a eu próxima ia te dúvida, né? perguntar. Uhum, Então, com a mentoria individual, normalmente a gente faz um encontro por semana. Se necessário, a gente pode fazer mais de um encontro por semana, tá? Isso vai uhum, muito do processo, a gente não planeja, a gente deixa que aconteça, tá? Então, uhum, normalmente a gente vai reservar uma hora e meia por semana para se encontrar. E eu gosto de trabalhar com um pacote inicial de pelo menos 8 encontros. Por quê? Porque a gente uhum, precisa ter um ciclo de mudança. E o ciclo de mudança, ele tem enxergar, então tomar consciência, criar planejamento, então o que vai ser feito diante do que foi enxergado, o que foi visto, começar a colocar em prática as mudanças, enxergar, ou seja, avaliar os resultados, ou seja, a gente fez e agora deixa eu ver, é isso mesmo? É por aqui? Não, mais um ajuste aqui, isso aqui ficou bom, permanece, isso aqui a gente dá mais uma ajustada e azeitar. uhum, É isso. Funcionou, eu quero continuar nisso aqui. Se você quiser ir para um próximo nível que você sente, não, Grazi, gostei muito do teu trabalho e agora eu quero seguir crescendo. A gente faz mais um ciclo dessa jornada. Então, eu uhum, trabalho com esses ciclos de transformação que eu chamo. E eles têm uhum. um percurso que precisa ser respeitado, porque senão, às vezes, a gente corta num pedaço que fica sem pé nem cabeça na vida da pessoa. E daí parece também que o trabalho
não surtiu efeito, e na verdade Sim, sim, claro, tem que fazer tem que fazer pelo menos um fechamento de etapas, né? Isso. Então, hoje, essa consulta individualizada, então, só um encontro, se a gente fosse fazer uma consulta, que é tipo a que a gente está tendo agora, de uma hora e meia, ela custa 639, tá? Mas esse pacote de 8 encontros, ele custa 4.000. E aí você pode pagar R$ 1.000 à vista no Pix e parcelar 3.000, né, que pode parcelar em até 12 vezes, como você quiser. Ou você pode pagar 3.500 no Pix. Aí você tem aí mais de 10% de desconto para pagamento à vista. Vai ser 100% à vista, tá? Como é que fica esses valores para ti? Eu tenho que, na verdade, eu teria que me organizar agora justamente com o tempo, né? Porque eu faço atendimento com a minha psicóloga uma vez por semana. E agora, no carnaval, a gente vai viajar e depois eu começo uma pós. Eu vou fazer uma pós, eu vou fazer uma. O André falou assim: eu não acredito que tu inventou mais essa. E eu teria que ver quanto tempo que eu vou precisar, porque é tudo online, né? É tudo online, mas é fim de semana as aulas, mas elas ficam gravadas, porque eu não vou conseguir fazer fim de semana, porque é o tempo que eu tenho para ficar com a minha família, enfim. Então, eu disse, ó, só vou fazer, é um assunto que me interessa muito, que é biofísica aplicada à saúde, né? E aí eu resolvi fazer porque realmente eu posso ouvir essas aulas durante a semana, né? Aí eu vou ter que dar uma estudada no meu tempo, Grazi, por causa dos meus atendimentos, que tem dias que eu atendo de tarde, eu deixei ali na minha planilha de organização os dias para estudo. E aí eu vou ter que abrir mão desse tempo de estudo para encaixar esse encontro uma vez por semana. Mas eu quero daí pode ser que renda muito e não tenha problema, mas eu vou ter que sentir um pouco, né? Porque eu já paguei após, já fiz. Não, Né, eu super entendo em relação a isso. Mas, assim, tem um ponto muito importante aqui, que é desafiador para a mente, tá? Porque o lugar que a gente quer chegar é desconhecido para a tua mente hoje. Hoje a tua mente olha para a tua vida e diz assim, eu não tenho tempo, né? Mas o nosso trabalho é para abrir esse espaço de tempo. Claro. Entende? Claro. Então, desse lugar para um lugar de não começarmos é permanecer no mesmo lugar, um lugar em que hoje a tua agenda está cheia e a gente precisa tomar consciência de como rearranjar isso de forma que seja coerente com esse novo formato, com esse novo ciclo da tua vida, né? Então, eu quero te trazer essa clareza, né, de que esse tempo, ele na verdade vai ser multiplicado. Esse tempo que parece que você não tem para mentoria, ele vai ser multiplicado. E a intenção é que você não só tenha tempo para mentoria, como sobre tempo na sua vida. Que agora, de qualquer forma, eu vou ter que dar... tá certíssima, isso aí. É que agora eu vou ter que realmente dar uma estudada, porque eu quero voltar a fazer aula de beach tênis, já tinha botado na minha coisa, que é uma outra coisa que me faz bem, que é para mim, né? Porque de outubro para cá eu não fiz nada de exercício, eu só ia caminhar quando dava. E aí agora eu quero voltar a fazer yoga, que eu já me comprometi com isso. Estou fazendo pilates e botei como uma coisa assim que eu acho que eu vou conseguir, né, tempo para isso, que é uma aulinha de beach tênis por semana para me divertir um pouco também, que eu gosto de jogar para me divertir. E mais essa questão da pós, mais o meu trabalho, enfim, é que é à tarde, né? É à tarde que eu tenho para fazer isso. De manhã eu fico envolvida com a cozinha, com o meu trabalho, eu termino o meu trabalho por volta de 9h30 da manhã, mais ou menos, né? Eu começo a atender às 6 e fico até mais ou menos 9h30 envolvida. Então, Grazi, eu tenho muita vontade, só que realmente eu vou ter que, para dar o start inicial, vou ter que ver. Daqui a pouco até eu dou uma parada de fazer com a minha psicóloga, porque eu acho que de repente é um acompanhamento que vai até agregar mais para mim do que a terapia, né? A gente vai... ela
eu gosto, né, enfim, mas eu faço, de vez em quando eu paro, porque a própria terapeuta não acha, assim, que eu tenho coisas que eu tenho que, né, continuar fazendo para a vida inteira e coisa assim, para resolver. Já fiz muita terapia, porque eu demorei muito para engravidar, né? Eu Uhum. demorei 9 anos para engravidar, fiz 6 tratamentos, Hum. e eu fiquei muitos anos fazendo muitas terapias, fiz terapia reencarnacionista, que é aí que eu descobri meu propósito de vida, foi com né, essa abrangência de terapias que eu fiz integrativas, Uhum. que eu acabei me conectando com o meu propósito de vida em busca de engravidar, Uhum. e descobri coisas de vidas passadas do meu inconsciente que viraram várias chaves, assim, sabe? Uhum. Então, daqui a pouco vale a pena eu dar um tempo na terapia para. Eu vou ter que avaliar ali minha planilha. Eu tenho aqui o negócio que eu fiz. Eu fiz os meus negocinhos aqui dos horários das coisas. Sei como é que E é. aqui eu fiz uma planilha para o André, quando é que ele tem que buscar a Elisa, que horas, quando, aonde, no balé, no negócio, para poder ficar tudo bem organizado, né? Uma coisa que a gente tem que ter cuidado, Carol, é que muitas vezes a gente olha, pode parecer assim, olhando para a nossa conversa, que a gente vai apenas mexer nas escolhas, né? No que, quando, quem, nananã. Mas, na verdade, tem uma camada, porque isso de certa forma, se você conseguisse enxergar com clareza, você faria sozinha. Só que tem Uhum, uma camada, e ela é muito importante, você trouxe com consciência na reunião, que é a autoexigência, a autocobrança, porque daí a gente segue num padrão, tu entende que é uhum, desse padrão que nasce as escolhas que me sobrecarregam. É porque eu uhum, sempre sinto que eu deveria mais, ou que eu posso mais, ou que tem algo mais que eu deveria fazer, ou que eu poderia fazer, e eu não consigo chegar num ponto de equilíbrio, que é o ponto de respeito por mim, uhum. entende? Porque por mais que eu esteja fazendo coisas que eu gosto e que vão me agregar, que nananana, quando eu passo do limite do respeito, deixa de ser bom. Era para ser bom, mas deixa de ser bom. Tem um trigger aí, É sabe? uma coisa bem sutil, mas que às vezes faz diferença mesmo. É. É que como eu fiquei muito tempo sem fazer as coisas que eu gosto, de exercício, yoga, essas coisas assim, isso eu não. Agora eu vou, tipo, eu vou fazer porque eu botei que eu preciso disso, eu quero isso, porque me faz bem e eu não estava fazendo nada. Daí, tipo Uhum. assim, eu também não vou me deixar de lado esse ponto, né? De Aham. não conseguir. Então, né, esse tipo de coisa agora, eu pensei, olhei e falei, não, vai dar. Comprometi o André em algumas coisas, que é essas coisas de delegar, né? Ó, tu vai ter que Uhum. assumir. Mas eu tenho que ele atualmente ele vai terças e quintas para Florianópolis, atualmente, né? Que ele não precisa trabalhar lá, mas ele tem que ir 2 vezes na semana, e o semestre que vem é todos os dias. Uhum. Então, até o semestre que vem, Uhum. eu consigo fazer yoga. Uhum. Porque senão vou depender de uma babá que chegue aqui às 7h30 da manhã para eu poder ir fazer, entende? Aí eu já liberei 2 horários na minha agenda de trabalho, terças e quintas, 7, que é um horário que eu atendo. Uhum. Já tive que abrir mão de 2 horários para botar a yoga e comprometer o André de ficar com a Elisa das 8 às 9, que é o horário que eu vou estar lá, e depois que eu chegar em casa que ele pode ainda. Toda uma logística bem estruturada para fazer o que eu quero, aquilo que eu sei que me faz bem, né? Então, por Uhum. isso que eu te digo que é tudo muito. É aquele sutil que com certeza tu vai conseguir me ajudar a abrir mais espaço, mas eu agora preciso estudar como abrir espaço para essa hora da gente. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Além dessa questão do tempo, tem alguma outra questão que te impede de tomar essa decisão agora, além da questão do tempo? Sem ser o tempo. Valores eu teria que me organizar também, né? Para a Uhum. questão de eu gostaria de pagar à vista, daí eu teria que ver quando é que eu poderia pagar à vista, né? Daí o valor também eu teria que
dar uma avaliada para ver como é que eu poderia fazer esse pagamento para pegar um melhor valor, né, um maior desconto, vamos dizer assim, né? Uhum. E esse valor, ele faz sentido porque, assim, a gente está numa conversa que é totalmente sigilosa, né? E Uhum. pura. Então, assim, qualquer coisa que a gente converse aqui entre nós duas, isso nunca vai sair daqui, não tem nada a ver Sim, com a nossa não. vida de amiga Carol e Grazi Lafal. Sim, claro, eu entendo. Eu tô aqui para te ajudar e eu sei que esse momento da decisão é difícil. Eu tô acostumada a passar por isso, por todas as pessoas que passam aqui na minha frente antes de se tornarem meus alunos. Então, eu sei Uhum. que esse momento de decisão, ele muitas vezes precisa de ajuda, assim como nos momentos de decisão sobre as nossas coisas do dia a dia. Uhum. A questão financeira tem a questão do tempo, tá? Eu posso te flexibilizar certas coisas. Então, por exemplo, em vez da gente se encontrar uma vez por semana, a gente pode se encontrar uma vez a cada 15 dias. Uhum. A gente diminuiria esse tempo de uma vez por semana para uma vez a cada 15 dias. E o que eu posso fazer com relação à parte financeira é que você pode pegar esse valor à vista e pagar em 2 vezes no Pix, por exemplo. Entende? Então, você ganha o desconto do à vista e você Uhum. divide esse valor em 2 vezes. Mas daí talvez você vai me dizer assim, Grazi, esse valor para mim não é coerente, isso para mim não dá nesse momento, eu não quero fazer esse investimento ou qualquer outra coisa. Então, me explica o que é, com Não, clareza. a Grazi é assim, ó, eu sou uma pessoa, né, que eu não gosto de. Eu não gosto de falar sobre valores, sobre o trabalho dos outros, tá? Porque eu acho que Uhum, cada um tem o seu valor, cada um sabe o quanto, né, se dedica para isso, e uhum, eu acho que tá tudo bem. Eu não acho que, de jeito nenhum, eu acho que não é coerente este uhum. valor que tu estás me Não, passando. não sobre o meu trabalho, estou falando por ti mesmo, de repente, para ti, Sim, nesse momento da tua vida, né? que nem eu te disse, né? Eu tô com outras coisas que eu coloquei, né, na minha rotina que vão dar um gasto também, né? Uhum, O Pilates é 400 e poucos reais, a yoga é 300 e poucos reais, é o beach tênis mais 300 reais. Então eu teria que ver, ó, eu tenho esse valor, eu tenho isso na conta, vou ter que fazer conta. Posso pagar à vista, ou vou melhor pagar em 12 vezes, 12 uhum. vezes no cartão, daí, com juros. Isso, no cartão. Daí tem os juros da É, plataforma. sei. Aí eu já não quero, entende? Eu Eu, quero eu tentar acho pagar. isso bom, se a pessoa tem a possibilidade de não usar o parcelamento para É, você, eu teria que fazer conta, teria que olhar ali, ó, Grazi, posso te dizer assim, ó, mês que vem posso pagar metade e o outro mês, ou consigo pagar agora tanto e depois mais metade, que nem tu me fez a proposta, ou não, vou precisar, né, três meses. Eu tenho ali uma planilha de previsão de gastos, claro, né, com certeza, com eu a entendo. minha por como eu trabalho com atendimento, também eu não tenho um salário fixo, né? Tu sabe como é que é, né? A gente tem que saber direitinho o passo que a gente vai dar, né? Porque nesse Uhum. mês tem, mas no mês que vem pode ter uma baixa ou até uma coisa a mais, né? Enfim, são oscilações que acontecem naturalmente, né? Para quem trabalha como autônomo, né? Sim. Então, é nesse sentido, assim, que eu precisaria pensar, mas com certeza eu tenho certeza que tu iria me ajudar muito nessa questão. E se eu não puder fazer agora, em outro momento, com certeza eu vou te procurar. Beleza, então. Ficou alguma dúvida? Não, Grazi, querida, não ficou dúvida nenhuma. Achei fantástico o teu trabalho, é bem aquilo que eu acredito, que eu estou envolvida no meu dia a dia, né? Com essa Uhum. questão de melhora, de evolução pessoal, espiritual, então eu acho maravilhoso. Tá, Carol, assim, tu é exatamente o perfil de mulher que Hum, eu trabalho, porque são mulheres que já têm uma organização interna, e uhum, essas mulheres, elas têm resultados extraordinários.
Eu sei, porque tu já tá só lapidar, né? Que nem eu falo para meus clientes. Exatamente, Tu já porque tem uma energia boa, tu só lapida para ficar maravilhoso, né? exatamente você vai colocar em prática que é o que precisa para as coisas acontecerem, mas a gente sabe como terapeuta que isso é o mais difícil, né? É conseguir mover a vida do outro para que ele consiga abrir espaço para mudança. E eu tenho certeza que você vai fazer isso, eu tenho certeza dos resultados do meu trabalho na tua vida, entende? Porque você vai colocar em prática e as mudanças vão acontecer. A flexibilização desse padrão, né, da autoexigência, para diminuir essa pressão interna, e isso vai te levar a fazer escolhas mais coerentes e equilibradas. Do ponto de vista prático, que é a camada mais superficial, a gente vai ajustando essas escolhas do dia a dia, para que fique um dia a dia mais fluido, mais leve, sem que essa sobrecarga vá aumentando até que ela precise explodir para você enxergar que tem alguns pontos que estão demais. Então, é realmente sobre camadas de consciência que a gente vai ajustando e alinhando, e o resultado é muito mais leveza e fluidez para o dia a dia, né? Então, tu tá aqui comigo agora, tu é minha amiga, eu quero trabalhar com você, eu acredito no resultado desse trabalho, e se você, até o fim dessa semana, tá? Me deram uma resposta dizendo assim, Grazi, para mim ficaria legal. Eu pensei aqui, olhei para as minhas planilhas, me organizei, para mim ficaria legal dessa forma, tá? Você me traz uma contraproposta e a gente avalia se você realmente quiser e realmente fizer sentido para você. Tá, eu vou botar aqui, anotar, que daí eu vou fazer isso o quanto antes, esse monte de cálculo que eu vou fazer. Tá? Até sexta-feira, daí, né, se você até sexta-feira não entrar em contato comigo, eu vou te mandar uma mensagenzinha te lembrando, ó, Carol, lembra que a gente conversou? E aí você me diz assim, Grazi, olha só, pensei, realmente não quero agora, ou não, eu acho que é isso mesmo, e para mim ficaria bom assim. E aí a gente conversa, tá? Uma coisa que eu tenho um pouco de receio, para ser bem honesta contigo. Seja bem honesta, agora é o momento. Porque assim, ó, eu sei que eu preciso fazer escolhas diferentes para, tipo assim, por que tu atende às 6 da manhã, não disse que tu vai atender só à tarde, entendeu? Que nem eu fazia, eu atendia a tarde inteira, atendia a manhã inteira, só que não tinha Elisa, era outra coisa. Essa questão de fazer essas mudanças de escolha, eu tenho um pouco de receio, sabe? É uma coisa, é isso que tu vai mexer e vai me ajudar, mas nesse momento não sei se eu estou preparada, sabe por quê? Porque onde é que eu vou botar as outras coisas que eu tenho para botar? Mas eu entendo isso demais. Se tu abrir o meu Instagram agora, tu não vai acreditar que eu gravei um story antes de entrar na call contigo. Eu terminei minha call 15 minutos antes, eu falei, eu preciso gravar esse story agora. Olha como é que são as sincronicidades. Depois tu olha lá. Mas, Carol, eu entendo demais esse sentimento, tá? Tem uma expressão que é não sei o que do ninho. Sabe aquela coisa que você toca no ovo do passarinho, ele abandona o ninho? É um pouco essa sensação. Quando alguém mexe no nosso dia a dia, está mexendo na nossa intimidade, nas nossas escolhas. Isso é extremamente desconfortável. E eu tenho essa noção e eu vou como uma bailarina clássica, entende? Na pontinha dos meus pés. E eu nunca vou te dizer, isso aqui está estragando o teu dia, tu vai ter que fazer isso. Nunca. Sempre a decisão vai partir de você. Eu trago a pergunta e você traz a resposta. Não existe certo e errado que vai vir da minha boca. O certo e errado vai partir de você. E talvez você diga assim, Grazi, não vou abrir mão, eu quero meditar às 6 da manhã, mas eu vou continuar atendendo às 6 da manhã. Ok, isso é inegociável para você. A gente vai por outros caminhos, entende? Porque as possibilidades, Carol, elas são infinitas e elas só são limitadas pela nossa mente. Claro, com certeza.
Entende? Então, muitas vezes... com isso todo dia. Eu sei o quanto é difícil quando a gente está do outro lado da cadeira. Não, a gente fala, a gente sabe indicar, sabe dizer muito bem o que tem que fazer, né? Mas quando a gente precisa mudar algum padrão, é mais difícil. É né? super, é super. Por isso que a gente é por isso que o ciclo também é de 8 encontros, porque ele precisa ser suave e gostoso. Uhum. Ele não pode ser imposto e sentindo que alguém entrou na tua casa e simplesmente tirou o sofá daqui e botou ali. Ué, que falta de respeito é essa? Nunca isso vai acontecer, entende? Não, a mudança ela vai acontecer de uma forma tão fluida e orgânica, vindo de você e não de mim, que tu não vai ter essa sensação. E isso eu te garanto, porque eu tenho muito cuidado com isso. Uhum. Eu tenho muito cuidado que não seja ruptivo, e sim disruptivo, que é diferente, entende? O disruptivo é um... Nossa, é por ali, Grazi. E daí nós vamos. Mas o caminho, não eu. Entende? Sim, claro, é só tipo uma condução para chegar num caminho mais iluminado, mais leve. Uhum. E foi muito bom que você trouxe, porque a gente sente assim que tem alguma coisa ali dentro que a pessoa não está querendo dizer, e isso é o que muitas vezes, né, tranca a nossa decisão. Então, Carol, fica muito bom que você trouxe para fora, fica bem tranquila com relação a isso. Eu sou muito delicada nesse processo, muito mesmo. Que legal. Então tá, então eu vou fazer aqui minhas coisas, vou, né, botar minha mente para funcionar e aí depois eu falo contigo até o final da semana. Excelente. Sexta-feira a gente volta a se falar, Carol. Então tá. Beijo, querida. Até. Ótima semana. Tchau. Igualmente.